frente da cozinha, cara. Tô fazendo geral. Tudo certo aí? Tá bom. Olá, Brasil. Hello, Brasil! Então, basicamente, começar a melhor plataforma existente no mercado. React Native. Então, basicamente, vocês devem estar se perguntando, né, que dentro de uma caverna, o que é o React Native? É um framework do Facebook, que ele foi criado para desenvolvimento de aplicativos híbridos e nativos. Ele, basicamente, eles tinham um problema que eles precisavam ter uma maior reutilização de código entre as plataformas, tanto Android quanto iOS. E o primeiro aplicativo que eles utilizaram foi o Instagram. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi a parte de push notification no Instagram e eles conseguiram ter 95% do código compartilhado entre as duas plataformas. Então, pensando na empresa do tamanho do Facebook, você reduzir a quantidade de código, que é muito bom. Ele vai utilizar JavaScript e React para você poder fazer essa parte de view e de controles e tudo mais, e de outras plataformas ele vai usar componente nativo, então ele não vai ser um HTML lá, nem um WebView. Então, para você entender, no React Native a gente tem um Scroll View, no iOS ele está implementando um UI Scroll View e no Android ele implementa um Scroll View. E assim por diante, ele vai ter o componente de imagem, ele vai implementar um UI Image View, e o Image View no Android, e o Text, UI Text View, e no Android um Text View. Então, alguns conceitos básicos para a gente conseguir trabalhar. Você está conseguindo, você chegou a falar de desenvolvimento que tanto o React Native Facebook. Cara, hoje todo o marketplace do Facebook é feito React Native, no aplicativo. O aplicativo inteiro. Então, eles falam que o ambiente de testes dele, 800 mil usuários diários por dia para eles testarem as coisas. Então, hoje é total. E tem outras. Então, e o bacana do próprio React é que você consegue trabalhar com ele dentro de um projeto já nativo. Então, se tiver alguma outra coisa que você precisa, você pode implementar ele dentro, como vice-versa. Então, se já tem algum módulo nativo feito em Swift, feito em Objective-C ou feito em Java, você consegue importar esse módulo para dentro do React. Então, ele te dá essa flexibilidade. Então, alguns conceitos básicos. O React, a biblioteca em si, ele trabalha com a ideia de componente. Então, componente é toda a parte de código que você consegue reutilizar, sempre separando ele em partes que você consegue pensar cada parte. Então, você vai pensar um botão que você pode usar em todas as partes do seu app. Você vai pensar em uma célula customizada para a tua lista que você vai poder utilizar em todas as partes do seu app. E a gente tem dois tipos de componente, o componente de classe e um componente de função. Então, é mais ou menos assim que a gente cria os dois componentes. O componente de função, ele é feito com uma função, e o componente de classe é feito com uma classe. Qual que é a principal diferença? O componente de função, ele é mais simples, ele é mais fácil para você poder testar ele. Você utiliza ele basicamente para poder mostrar informações na tela. Então, uma célula customizada, alguma ajuda, você só vai mostrar a informação, ela não precisa fazer nenhuma ação de frente, você utiliza ela. Ele também não possui um estado interno nem os ciclos de vida que uma classe tem. Sempre que puder, utilizar componentes de função, porque ele é mais simples e na minificação do JS ele fica melhor do que uma classe. Na questão da classe, seria mais para criar componente customizado ou uma função já é tipo isso? Não, a função você já consegue criar um componente customizado, mas, por exemplo, você precisa toda vez que o seu view carregar na tela, você fazer um request para o endpoint, você não consegue o componente de função. Você tem que usar um componente de classe, que você vai usar os métodos de vida. Então, ele é mais complexo, ele é mais difícil também de você testar ele em TDD e tudo mais, só que ele possui um estado interno e os métodos de vida. Outra coisa interessante do React são props e states. Então, a gente tem as duas formas de você passar dados para um componente, que são via propriedades ou via estado. As propriedades são dados apenas de leitura, então você não consegue modificar isso. Já no state, você são dados de leitura e escrita, e toda vez que o seu state ele é atualizado, o componente ele renderiza de novo na tela, para poder mostrar a informação atualizada. Então, todo mundo aí, abra vossos terminais. Raposo, olha. Vai começar o projetinho para vocês. E é para vocês depois terem algo parecido com isso. Você tem isso aí, né?
Não, para com isso, para com essa merda. Depois que instalado aí, vocês podem abrir o Xcode. E vai abrir o projeto lá da pasta iOS. Não foi? Mas você tinha iniciado antes? Ah, não. Você tinha mandado ele ficar no caixa. Sim, ficando quente, estudando bem mais rápido. Instalando aqui o usuário. Cara, ele vai instalar um mundo de coisa agora na tua máquina. Esse negócio é mudar o alpiste. Ah, beleza. Só que metade não, boa parte tá aí. Aí não, aí tem que se falar mesmo. Aí terminou o download. Terminou? do Android Tá. Studio. Peraí. Que Android Studio, rapaz? Tá? É pra instalar coisa, né? Não, mas... Não, você não Android Studio agora. Você rodou o comandinho ali? Ah, ele tá rodando aqui, ó, no lugar. Não. Cara, já tem escolhido tudo mais câncer. Você já rodou no emulador aí? O projetinho não. Pode ver. Aí eu mostro o menino Orlando como é que faz. Qual que é a diferença de usar o normal e aquele outro lá que tem instalação? O do Expo? É que daí ele roda a plataforma do Expo por baixo e você não consegue usar código nativo. Então se tiver alguma biblioteca, alguma coisa que você não consegue pôr e você não consegue buildar na sua máquina, tem que buildar via Expo. Aí isso já me incomoda, só preciso buildar em outro lugar. Tá lá. Mas vai se acostumando. Já usou Coca-Cola? Ah, peraí, você tem que esperar. É diferente. Cara, é a mesma coisa. Se você abrir aquela pasta de live do Coca-Cola, não faz. Tá só nem baixar lá. Você deu o NPM start lá, Rafael? Tem que rodar, senão não vai pegar o dinheiro. Pronto, aí, foi. Tá assim, aí tem que abrir a Isso, pasta. então você vai tirar uma pasta ali. Não, passa no terminal, cara. Você já tá ali, rapaz. Você vai entrar nela, dá um CD, dá um projeto, aí dá NPM, run start. Aí abre esse código agora. Você vai abrir no meu ou Não, não? abre esse código. Pera, abrir no projeto, não é? Não, abre esse código, rapaz. Já tá aberto. Aí você vai abrir o projeto. Um file. Procura o projeto, nesse Isso, aí você abre o carro. Aí isso aqui. E vamos rodar no emulador. É para ter uma tela parecida com essa daqui. Nossa, o tanto de livrarias que você fala. É isso mesmo. De biblioteca aqui. Projeto, né? É, de projeto. RCTA É uma língua bem bonita aí. é React, ele me para RCTA. Que é Direct Context, se eu não me engano. Uma língua sensacional. Não. Se quiser ver, é uma sensacional. Ah, mas tá legal. Nossa, Como que eu vou matar isso? Não vai matar. É, né? Nada, rapaz. É, ai, meu Deus, Carol. é muito bom, mano. Meu Deus. Ah, Rapaz, só se acostuma só. DJ. esses warnings aqui, como que você consegue? Você só esquece. Cara, warning não é erro. Warning fica aí. Primeira coisa, warning não é erro. Fica agoniado. Vou levar isso pra vida, hein? Não Pode é. levar pra vida. E a TEI, mais eu vou lá. Tá aparecendo isso aí, então. TEI. O Orlando chegar aí no Tocorões. Como é que tá processando? Se fosse o Mac antigo, ia Não. demorar 10 horas de ficar. Basicamente. O que você acha que eu já deixei aberto antes já? Ontem eu parei, não sei se foi isso, eu parei pra explicar pra minha irmã, né? Porque o meu Mac antigo funcionava, eu tava com uma dúvida, né?
ela falou que só estava achando ruim quando ela tinha que copiar alguma coisa tipo, de uma página web pro Word lá que ela estava usando. Uhum. Toda vez ela tinha que vir aqui, ela minimizava, olhava o que tinha, abria de novo e copiava. Eu disse, cara, você já tentou fazer isso aqui? Primeira vez no Mac. A primeira vez no Mac. Eu ensinei pra ela negócio de desktop, trabalho. Talvez ela tá se virando, tá botando no Google, como fazer tal coisa. Boa. E é melhor. Eu tenho que fechar, né? Boa. Ela abriu, né? E ensinou pra ela que o mundo que é muito Não. Vai ser bom. Então, o chão, igual eu fiz. Nossa, cara. Eu mandei um chão no root do Mac. Pronto. Não consegui mais mudar a permissão. Muito bom. Então, abriu no Atom aí, ó. Tá bem? Tem que vou abrir. abrir o projeto lá. Modo 177. Ah, não, cara. Eu já tô usando o VS Code. Pode ser aqui. Ah, você tá usando o React, cara. Tá? Então, Nossa! Tá muito violento hoje, cara. Aqui usando o meu Sublime. boa. Só que eu odeio esse negócio branco. Ah, Melhor não. muito merda. Então, explicando aqui, Vamos lá. Meu cara, aqui, né? né? Foi feito? Tá. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir esse arquivo aqui, vão deletar tudo e salvar. O F.js. Isso. Ela tudo Deleta tudo. tá mudando. Tá bom. Aí vocês vão lá no simulador de vocês, vão apertar Command R Delícia. e aí você vai ter essa tela aqui. A tela vermelha mostrando que tá tudo errado. Ah, salvei. Já tá. É, tem que salvar e atualiza lá. Agora sim. Tudo vermelho, então. Já tá certo. Se acostumem com essa tela, isso acontece muito quando você está desenvolvendo. Uhum. Para a gente poder criar o componente mais básico, a gente tem que importar algumas coisas. Então, para fazer nossos layouts, a gente usa JSX, que é a sintaxe do React. Então, a primeira coisa que a gente tem que importar é o React. Então, vocês vão escrever import React from, aspas, React. Mas eu vou ter que passar rapidinho, porque acho que vai ser melhor você virar pra cá, só por tirar aqui. Pode virar o corpo mesmo. Outra cor? É. Tá bom. Prometo que só pra registrar. Olha aqui isso aí também. Valeu. Não, mano. Eu nunca saio bom. Nunca dá. Então, essa é a primeira. Em todo lugar que você for usar JSX nos seus componentes, na sua aplicação, você tem que importar o React. A segunda coisa que a gente vai ter que importar vai ser alguns componentes que a gente está muito pequeno, aumenta. Pode aumentar o 27. Tá bom assim? Então, só que se a gente vai importar o React, a gente não faz nada. A gente tem que ter alguns componentes na nossa tela. Então, a gente vai importar uma view e um texto. Então, você vai ver import. Você vai abrir nossos parênteses. Aí você vai escrever aqui view, vírgula, espaço, text, from, React Native. Essas bibliotecas que são assim, que você não coloca o caminho, só esse caminho relativo, geralmente são bibliotecas que você instala com o NPM. Então lá quando você iniciou seu projeto e tudo mais, ele instalou React Native, para você poder utilizar. Então a gente tem duas formas de criar um componente. Então a gente vai agora criar um componente de função, que a gente não vai usar nenhum método agora de ciclo de vida. Então basicamente o que você pode fazer? Você pode criar, escrever a palavra function, o nome dele vai ser app, você abre os parênteses, todo componente ele recebe as propriedades no início da função. Então você pode escrever aqui props, vai ser as propriedades que você vai receber, e fecha, abre parênteses. Todo componente você vai ter que retornar o JSX para ele poder mostrar na tela. Então você pode escrever aqui return, vírgula. Então, vamos escrever uma view. Vamos fechar a nossa view.
Então, o render a gente só usa em componentes de classe. Lá que a gente usa o método render. Como é que é um componente de função, aí vocês podem só retornar. Mas depois a gente cria daí um componente de classe só para a gente mostrar a diferença. Aí você coloca o seu texto, aqui, text, escreva, olá mundo, e fecha o seu componente. Certo? E aí o que você tem que fazer é o seguinte, você colocando essa função dessa forma, você não vai conseguir fazer nada, porque aqui no teu index, .js, ele está importando o teu app. Só que você só consegue importar um componente se você exportar ele no próprio arquivo. Então vocês vão escrever aqui embaixo, export default, app.vírgula. Então, quando você coloca essa sintaxe aqui, export default, você vai conseguir importar o seu componente em outros arquivos. Export default e o nome, nome da tua função. Como você criou uma função chamada app, e aqui você está dando export default nela, você consegue importar em outros arquivos. Se você der um reload, você vai ver lá em cima, muito bonito, escrito Olá Mundo. O de vocês provavelmente vai estar atrás da status bar. O meu está lá em cima. Então, você deve estar rodando no XR, né? Deixa eu ver. Tá, deixa eu ver o que acontece? No caso do iPhone, então, no caso do iPhone, o iPhone, nas novas resoluções, ele implementou um componente que é o Fake Area View. A gente também tem esse no React, então vocês vão substituir o View, neste caso aqui, por Safe Area View, vão salvar. Tá, vou levantar rapidinho só para testar um negócio. Obrigado. Ah, mas que daí vai ser pior ainda. Vai ser pior? Porque eu vou ter que ficar assim, ó. Ah, então tá. Ah, não, pera. Melhorou? Aqui melhor. E aí? Então você viu que daí ele ficou bonitinho, abaixo do status bar, Safe Area View. Então, como os componentes eles são para funcionar, os que você importa de para qualquer uma, ele vai funcionar aqui também. Ele vai ter a verificação, a gente consegue fazer a verificação de duas formas da plataforma. Eu acho que agora alguns desses celulares agora que vem com Note, provavelmente então, ele funciona. Então, muito provavelmente tem aí para esse componente que vai estar funcionando para as duas plataformas. Então, ó. Celeste está com 25% de desconto. Basicamente. Então agora nós vamos criar esse maravilhoso e difícil layout no celular. Então, basicamente aqui, eu vou deletar esse texto aqui, certo? Que não me interessa. E aqui em cima eu vou trocar o texto por uma view. Quando você quiser criar algum componente que você não vai querer que tenha nada dentro, você pode escrever dessa forma assim, view, e fecha ele. Certo? Viu? Quer comentar mais, né, Orlando? Não, falando pra nós também. Peraí, como é que é o fechado do vídeo? Você escreve view, espaço e o backslash e vai fechar. Tá. Existem duas formas, basicamente duas principais formas de a gente colocar estilo na nossa aplicação. A gente pode criar um objeto JavaScript e colocar as propriedades, ou a gente pode também importar a biblioteca de style do React Native e criar um objeto dentro dela. A gente vai fazer da forma mais simples, que é um objeto. Então, const, que é uma variável, é uma constante no JavaScript. Você pode escrever styles igual um objeto. Certo? Então,
primeira coisa que você pode colocar aqui seria o nome. O nome do teu estilo. Então você pode escrever aqui, por exemplo, container. E abre e fecha opções de novo. O React Native, ele funciona com o Flexbox, que é uma forma de a gente fazer layout, ele veio do CSS e ele implementou isso na parte nativa. Então, quando a gente quiser que um componente ele ocupa todo o espaço disponível na tela, a gente dá um flex 1 nele. Então, se você escrever flex, espaço 1, ele vai ocupar todo o espaço disponível na tela. E a gente tem que dar uma cor de fundo para esse daí. Então, a gente pode dar um background color. Nesse caso aqui, você pode escrever um yellow assim. E agora, como que eu pego esse meu estilo aqui e aplico na minha view? Porque se você vir aqui e você der um refresh aqui, ele vai ficar tudo branco, não vai acontecer nada. Então a gente passa através de uma propriedade que se chama style. Então você pode escrever style, você passa aqui a propriedade e você vai pegar o teu elemento container. Então você vai escrever styles. Então, só que é um pouco diferente, mas é parecido, styles.container. Se você salvar e atualizar aqui duas vezes, como ela ou não? Então, acho que ela não funciona. Quer dizer, que o seu gold funciona. Primeiro feio. Ah, style. Isso, não, é style. Não, é Tá style. certo. Style, ponto container, plus one, container gold. Por quê? Não pegou? O que eu gostei do que Por que será? Container. Mas tem o quê? Deixa eu fazer um teste. Eu acho que é por causa do componente de função. Ué. Você precisa da função não é style. Hã? Style não precisa da função não. Não necessariamente. Acontecia muito, não era pra acontecer isso. Você gosta de jogo? Vai, cara. Deixa eu coloquei Ori and the Blind Forest. Não. Isso não é uma função. Como é que é por causa da view isso aqui? Não é uma ordem pode seguir um lado e vai liberar dois pulos, pode ir para o outro lado e vai liberar a mecha. E aí você vai poder explorar a área aí pode entender. Se assim vai funcionar. Mas o a mecânica dele é muito legal. Ele coloca um desafio. Para mim, e eu estava dando uma olhada para Nada como eu, né? É por ser plataforma, mas o mais parecido agora dessa linha seria tipo
o Hollow Knight, de Metroidvania, esse de você pegando habilidades e figurino. Dead Cells tem um pouco, mas Dead Cells não é tão próximo. Mas seria Hollow Knight e... mais conhecido. Mas é bacana, cara. Não sei se eu vi alguma coisa pra mim. Só ver aqui o. Eu vi que tem um tal de Skype. Então, essa é outra que eu ia. Daí eu testei que não é tão. Isso aqui é a mesma cola, mas não tá mais. Mas tem que fazer a promoção. Deixa eu pegar aqui o slide. Eu acho que vou lançar o 2. Fica alguma coisa errada. Ah, tá, agora foi. Não, com o Flex 1 era pra pegar. Eu acho que é porque o elemento de cima tá sem o Flex 1. Aí, voltando. É porque o elemento de cima acontece. Quando você tem um elemento com flex, obrigatoriamente o elemento do pai também tem que estar com flex. Senão ele não mostra. Então. Com flex 1. Você pode criar um outro estilo. Deixa eu fazer aqui também. Pode fazer assim, olha. Você escreve aqui style. Você abre um objeto, aí aqui dentro sai de outro objeto e você escreve flex 2.1. É por isso que não funcionava, porque o elemento pai também tem que ter flex. Mais é. Botei, né? Entendeu? Então, por causa do componente State Area View, ele vai respeitar e o Flex 1 ele vai ocupar todo o espaço. Como o elemento de cima não tinha Flex 1, ele não tinha espaço nenhum, ele estava ocupando zero espaço, por isso ele não mostrava na tela. Então, como a gente forçou o pai para ter Flex 1, a gente colocou assim. E eu só vou mudar aqui o nome desse elemento para container yellow, só para a gente ter essa diferença. E aqui, tudo certo, é para estar amarelo. Tudo mais. Então conseguimos criar aqui nosso maravilhoso layout. Tem um container 10. Então todo mundo conseguiu chegar nesse maravilhoso resultado de uma view completamente amarela e ligado. Nosso próximo layout, esse aqui agora, mais complexo. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar, mas é um pouco mais complexo, Orlando. Ele tá se concentrando ali. Tudo certo aí, Orlando? Existe. Você sabe. Ctrl Shift P, install package. Aí você está com o Sublime, você instala o Babel. Babel é o que dele vai botar o sintaxe bonitinho. Então, Mas aí eu vou instalar o package. aí vai o package. Deve ter o Sublime, deve ter o Zone. Depois tudo. Então esse aqui é o nosso próximo maravilhoso layout. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos criar outra view. Então, view. Essa pode dar um style para ela igual.
Nesse caso aqui, você pode escrever styles.container head e fecha ele, certo? Rafael, acompanhando? O que você vai fazer aqui? Como isso é um objeto JavaScript, quando você quiser colocar uma outra propriedade, você dá uma vírgula aqui no último... Calma, cara. É pra você acompanhar. Você põe uma vírgula, aí você coloca o novo nome do objeto que você fez, inicia aqui, ficou de novo. Flex1 e background color, você coloca head. Vem aqui, você atualiza. E você vai ter esse maravilhoso layout. O que acontece? Porque o Flex1 ele ocupa todo o espaço disponível. Se você tem dois elementos com o Flex1, ele vai pegar o tamanho inteiro dessa tela e dividir por esses dois elementos. Faz isso automático. Se você vir aqui no seu container head agora e botar Flex2, o que você acha que vai acontecer, Orlando? Se você atualizar aqui, então ele vai pegar duas partes disso daqui, então ele vai separar em terços, então ele vai pegar 2 terços para o red e 1 terço para o amarelo. Legal. Pô, se você quisesse pegar, tipo, se eu tivesse um container que fosse o yellow, e ele pegasse metade da tela, como que eu faria? Metade da tela? Seria 2, né? Como que é? Não, é que daí você quer... Eu teria que obrigatoriamente criar 2 views para fazer isso. Pode criar 2 vezes, ou você pode usar uma outra biblioteca que é de dimensões e você pode pegar a altura da tela e dividir por 2 e setar nela. Vamos fazer. Tá? Mas só uma outra coisa que eu quero mostrar antes. O Flex ele trabalha com direção, ou você pode ter seus elementos como se fossem linhas de uma tabela ou colunas. No caso, o padrão normal é como se fossem linhas. Vamos criar um outro estilo aqui para o nosso Safe Area View, que se chama Container. Então aqui a gente vai escrever Flex1, né? Para poder ocupar todo o espaço. E aqui a gente vai colocar Flex Direction. Now, Direction, em singular. Vamos aqui. Tem que colocar uma vírgula depois do conteúdo. Ah, é verdade, aqui. Verdade. Adicionei um elemento novo ali, mas eu não. No direction? Não, como é? Ele falou que Ah, é com L só. É com L só. Eu que sou analfabeto, eu não sei escrever inglês. Tá bom? Beleza. Agora, se eu colocar aqui como default, como row, essas minhas rows, ele vai se comportar dessa forma. Ele vai da esquerda para a direita como row. Muito interessante. Vocês perceberam? Aqui ó, só para poder falar, eu mudei, mas aqui vocês não precisavam fazer, eu mudei isso aqui para uma arrow function. Não faz diferença nenhuma você escrever function pp ou escrever dessa forma. É só a forma de escrita de sintaxe que é diferente no ES6. Os dois não tem como mudar estado. Os dois não tem como mudar estado porque eles não têm método de vida. Lifecycle. Vocês perceberam que aqui a gente está escrevendo styles, toda hora. Imagine que você tem 35 views nessa tela e toda hora você tem que escrever isso. Isso é um saco. Então a gente tem algo que a gente chama no S6 que a gente vai desestruturar o objeto. Então você consegue tirar as propriedades do objeto e elas viram variáveis com esse nome e valor. Então como é que você faz? Você escreve const. ela para uma constante ou não precisa, só dentro da função que escreve const. E aqui a gente vai colocar um nome do que a gente quer puxar. Então a gente escreve container, aí a gente coloca container yellow e container head é igual a styles.
certo? Aí você pode vir aqui, deleta esses itens, salva. E você fez um mini refactor no seu código, deixou ele mais limpo de uma forma melhor de você entender. Tá. Isso aqui é bem interessante. Então, às vezes, quando você tem um objeto alinhado a um JSON, com resposta de uma API gigante, você consegue ir estruturando o objeto um dentro do outro e você consegue deixar pegar só o último nível daquele objeto. Então, é uma coisa bem mais interessante. Agora a gente vai mudar esse componente aqui para ele ser um componente de classe que ele vai ter os métodos de vida que eu tinha comentado com vocês. Então, a gente vai ter que mudar aqui, em vez de ser uma função, a gente vai escrever class f, tá? E todo componente do React Native, ele tem que estender de uma classe básica do React. Então, a gente dá um extends react.component. Ah, porque você vai conversar com code, ele deve ter verificado que você está usando React e ele já instala o pacote para você. Tudo automático. Então você vai criar uma classe desse jeito. Tudo certo? Então, pode deletar tudo que tem dentro. Aqui a gente precisa de alguns métodos. O método mais básico que a gente vai ter vai ser o método render. O método render, como ele pode próprio disso, ele vai renderizar nossos elementos na tela. Então você pode escrever aqui render, inicia o seu método, e como eu falei, todo componente do React que ele fez exibido na tela tem que estar retornando. Então você escreve aqui return, aqui também. E você pode colar o seu JSX que você tinha aqui antes. E você atualizar aqui dentro. Eu vou conter. Por que ele não achou aqui? Porque eu não tenho este carinha aqui. Isso. Então você coloca dentro do seu método render, você põe aqui e atualiza aqui de novo. E pay. Você tem um componente de classe. Tá, mas o que quer dizer que tem um componente de classe e escrever mais coisas? Você tem os métodos de vida. Então, um dos métodos que a gente utiliza bastante é o component did_mount, que basicamente ele vai ser igual o view de load do iOS. Então, quando você quiser que alguma coisa, quando ele aparecer na tela, fazer um request, fazer alguma coisa, você pode rodar dentro desse componente. Então, vou mandar aqui um alerta. Estou na tela. Então, quando o componente montou na tela, ele já deu o alerta. Meu Deus, é muito simples, cara. Esse é depois, é quando ele já estiver montado. Mas se você... né? Nossa, não tá lhe apresentando. Mas às vezes você quer pegar um método antes que o componente monte na tela. Então, se o componente ele precisa pegar os dados da API, tipo churrasqueadas, você precisa pegar todos os elementos da API das churrasqueadas para mostrar. Então, você, em vez de ser component did_mount, vai ser o component will_mount. Então, esse ele, antes dele montar, ele vai dar o alerta. Deu certo. Isso é muito bom. Existem alguns outros métodos de vida que é quando, por exemplo, o seu componente for sair da tela. Então, se você precisar mandar alguma coisa para a API, é component will_mount e did_mount, que é quando ele sair da tela. Então, e esses requests não batem, não ficam em conflito com as coisas do iOS, por exemplo, se você mandar um request que você alocar um objeto. Não, porque elas rodam em outra thread. Então a gente tem uma thread específica de UI
Então, tudo isso aqui que você está vendo, ele roda na thread do UI. O React, ele joga, ele está rodando isso aqui na memória, e de tempos em tempos ele faz... Não, ele está rodando, ele faz a reconciliação. Por que ele tem uma thread só de UI? Para poder, tudo que você for ver, rodar 60 quadros por segundo, para ter uma interação melhor com o usuário. As outras coisas ele roda de forma assíncrona, por isso que ele tem essa reconciliação. Então ele joga na memória, quando ele faz a reconciliação, ele joga no aplicativo. Assim por diante. Faz, né? Ninguém faz. Eu só faço o que precisa. Então, vocês lembram que eu falei que a principal ideia é a gente separar as nossas lógicas em componentes. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem 3 quadrados, que a única coisa que muda é a cor de fundo. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um componente, que vai ser esse quadrado, e passar essa cor como uma propriedade. E reutilização de conteúdo. Então, o que a gente vai fazer? Por desencargos de consciência, eu vou colocar no mesmo arquivo que eu estou apresentando, mas o certo é você colocar em outro arquivo isso e fazer um import. Depois eu mostro como é que faz. Tá bom. Então a gente vai criar aqui, então vai ser function square view. E aqui a mesma coisa. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tem aqui a desestruturação de objetos? Aqui eu tenho meu objeto, meu container yellow e desestruturei. Eu também posso fazer isso com os parâmetros da minha função. Ou seja, eu posso simplesmente, eu quero pegar então qual que vai ser a cor de background. Então você pode escrever aqui bgcolor, você dá uma vírgula e você vai dar uma outra coisa do S6 que é o spread operator. Ele vai pegar todos os outros elementos e você joga numa variável. Então o que você faz? Você dá 3 pontinhos e joga em props. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu passar esse bgcolor, eu teria que escrever props.bgcolor para poder eu conseguir acessar isso dentro da minha view. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou separando... Depois do bgcolor... Vai tudo dentro de props. Então esse é o spread operator. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um return. Não, isso aqui é para... Isso. Essas são propriedades. Entenda que como você falou... Para passar parâmetros, vários parâmetros. Sim, o que acontece? Desse jeito que tá aí. Não, você pode passar vários parâmetros. Aqui o props ele vai ser um array. Então aqui tudo que eu quiser aqui no props eu tirei o bgcolor para não ter que escrever props dentro do bgcolor. É a mesma coisa que aqui. Entendeu? Só que aqui é dentro do argumento da função. Então o que a gente vai fazer nessa square view? A gente vai colocar aqui uma view. E daí a gente vai setar um style aqui nela. Então vamos setar aqui o style nela. E vão ter algumas propriedades aqui nela. A primeira vai ser width. Vamos botar 50. Opa! Width de 50. Não, acho que 100 tá bom. Vai 50 não. Vamos escrever o nosso height também com 50. Aqui essa unidade ela é relativa de acordo com a resolução da tela. Então, não é 50 pixels cravados. Ele, de acordo com a resolução da tela, ele vai se arrumar, como se fosse pontos. Height. E aqui a gente passa background color, vai ser igual a nossa variável bgcolor. Porque todo o estilo, se você ver aqui embaixo, o estilo ele tem que ser um objeto. Então, o primeiro que eu passo é para eu passar os meus parâmetros, que não foi string, e o segundo eu estou criando um objeto literalmente. Isso. E aqui eu recebo meu bgcolor. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos deletar essas views. Eu vou criar uma square view. E aqui eu vou passar uma string mesmo. Outra coisa que o JavaScript, que já devem ser, mas ele tem referência automática de tipo. Você não precisa definir qual que é o tipo da sua variável. Se é string, se é um array, se é um objeto. Não é bizarro, não. Você também faz isso? Não. Eu estou pedindo com Python que uma hora a variável ela é com string
criou. Daqui a pouco ela viu um noite. É igual o Jack Sim. precisa pode curar o Nancy Ray chega nesse grupo. E ele acha que é um objeto. Sim. Então aqui, eu vou criar minha primeira Square View, que o BG Color vai ser Red, o segundo aqui vai ser Yellow, e o terceiro eu vou botar um Blue aqui. Apenas por motivos dessas cores. Você vem aqui, atualiza, ele vai te mostrar 3 quadradinhos, ainda está dando alerta porque eu deixei. E eu vou tirar esse alerta porque ele está me incomodando. E você tem ali o seu componente reutilizável, com que faz com que tudo isso daqui você possa deletar. Hã? Pois é, quase isso. Só que pense, por exemplo, pense que você quer que eles fiquem divididos exatamente no espaço da largura da tela. Vai. Calma. Pense que você quer que essas views, a gente vamos tentar fazer desta forma aqui. Com o Flexbox. Eu acho que eu lembro de cabeça, mas se eu não lembrar de cabeça eu pesquiso. Justify content. Space around. Space around. E aqui eu tiro o Flex Direction. Então, vocês pegaram, então o que eu fiz? Eu tirei o meu Flex Direction para ele ficar desta forma mesmo, como em linha, e eu escrevi Space Around. O que ele pega? Ele pega todo o espaço disponível e divide para alinhar os elementos. Então, Space Around. Agora pense que não, mas eu quero que ele fique grudado, nas duas bordas. Não tem problema. Você vem aqui e muda de Space Around para Space Between. Então, o espaço entre os elementos. Então, ele vai grudar os dois no topo da tela e vai separar aqui mais. E aí, a gente quer alinhar. Como você acha que a gente alinha isso? Align Items. Align Items. Acho que é assim. E com ele também acho. Align Item Center. E você alinha os seus elementos ao centro da tela. Uma outra coisa, por exemplo, às vezes pense que você tem um botão lá para você abrir um menu e você quer que ele fique sempre no final. Então você pode mudar aqui o Justify Content para Flex End. Então ele vai pegar o final do seu Flex e vai jogar os elementos. E ele jogou aqui no meu final. Eu não lembro os outros de cabeça porque esse aqui está sem autocomplete, mas tem um monte de desenhamentos. Ele dá o autocomplete de acordo com o que tu põe na tag ali. Ele sabe que você está escrevendo de coisa de estilos, ele coloca. Flex End, se você botar o Flex Start, ele vai lá para o começo. Aqui. Quase isso. Só que funciona, né? Como que eu faço para ter um Flex Center? Como assim? Center para em que sentido? O que você gostaria de fazer? No centro? No centro? Tem Start, End, sei lá. Sim, tem Center. Então, se você mudar aqui para Flex Center, Justify Content, né? Então, o seu conteúdo vai ficar justificado ao centro e ele vai ficar no centro 2 vezes da tela. Só eu sei que tem que botar Flex. Ué, viu? O dele foi. Isso mesmo? Aqui, agora foi. Então você tem aqui no meio, então essa é basicamente estilo. Óbvio, existem outros elementos, mas mais importante é você conseguir entender o Flexbox. Porque a gente não trabalha com constraint, você pode trabalhar com Flexbox.
Eu acho mais fácil trabalhar com Flexbox do que com constraint. Eu acho o conceito muito melhor, porque a gente tem o componente crítico do Facebook, você basicamente usa o Flexbox dentro do código. No iOS nativo. Só que é muito confuso até o Facebook. Se ele fosse algo mais, se a Apple pegasse, se você fizesse do jeito mais fácil de ler, aí provavelmente eu utilizaria só o Flexbox. Mas não tem como. Sim. Então tá. Uma coisa que é boa prática, que foi o que eu falei, é separar os nossos componentes por arquivo. Então a gente criou esse Square View, mas ele está aqui dentro, ele fica feio e tudo mais. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um novo arquivo aqui, então. Novo arquivo squareview.js. Cria no mesmo lugar onde está o teu app, que deve ficar mais fácil o import. Aí a gente tira essa nossa função daqui. Vocês acham que se eu colocar toda essa forma aqui e salvar, vai funcionar? Tem que importar, né? Olha que beleza, olha que bonito. Então o que eu tenho que importar aqui? Primeira coisa que a gente sempre importa para fazer um... Então a gente vai importar o React from React, certo? E o único elemento que a gente tem aqui é uma view. Então a gente importa a view. Todo mundo chegou dessa forma assim. Você importa os elementos, declara essa função e dá um export default aqui embaixo. Se eles atualizarem, ele vai ficar gritando aqui que não consegue achar o Square View. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai importar. Como a gente fez um export default, a gente não vai usar os parênteses, as chaves. A gente vai ser o próprio nome, então vai ser export square view from ponto barra, que é relativo a esse arquivo, o arquivo square view. Você não precisa botar squareview.js, porque o Webpack automaticamente já vai reconhecer que você quer um arquivo .js. Agora, se você tivesse uma pasta chamada Square View, você teria que dentro dela ter um index.js para daí ele conseguir importar. O que você fez? Ele vai pegar relativo ao arquivo .js. Por isso que você está usando ponto barra ali, Square View. Cara, não pode. A ponto e vírgula é opcional.
Eu gosto. O problema é selecionar sobre o que escrever, né? Porque esse negócio de fontes realmente é o que é muito ruim. E querendo ou não, você determinar um ponto para escrever e já fica um passo atrás, né? Você vai escrever depois de as fontes que já deputada feminista, batalhadora, que defende a sua classe. Esse vídeo mesmo. Só quero que a gente lembrar. Manuela. Como era o nome da mulher lá? MC Carol. MC Carol. Ah, deu certo. Só para ligar. Não, cara, eu ainda não faço não tá todo mundo no mesmo lugar. Isso acontece. Uma mulher que tem a história das mulheres brasileiras. Então, bonito. Deu certo. O que é? Não tem razão. É tipo, sabe quando você não consegue mudar que as coisas você fecha a abrir não funciona? É tipo isso. Então, text input. Então a gente também precisa, às vezes, definir a aplicação que o usuário escreva algum tipo de texto. Para a gente poder controlar isso, a gente tem que usar um componente de classe. A gente não consegue usar um componente de função, usar um text input. Na nova versão do React vai sair o React Hooks. Daí a gente não precisa mais utilizar as classes, mas ele ainda não está em produção, ele está em beta. Então, para a gente poder usar, então, o que a gente vai fazer? O que é a melhoria desse React Hooks? Cara, basicamente você consegue usar os componentes de função com a mesma ideia de ter os métodos de vida de um componente de classe. O componente de classe, na hora de minificar, às vezes ele não fica 100% beneficiado, ele dá alguns problemas de compatibilidade. Já o de função ele não dá isso, e com os hooks a gente consegue fazer componentes muito mais reutilizáveis. É bem interessante. Então, basicamente, nós vamos importar aqui o nosso text input. Aqui. Vamos tirar a nossa square view que a gente não está utilizando. E aqui o nosso text input. Por que não está aparecendo aqui no textinho? Então vamos colocar algumas coisas aqui no text input. Primeira, lembra que eu comentei para vocês sobre o state interno que os componentes têm?
A gente tem duas formas de declarar ele. A gente pode declarar no construtor da classe, coisa que eu não gosto de fazer por motivos que eu sou chato. Ou você pode simplesmente declarar ele dessa forma aqui, state, que vai ser um objeto. E você define aqui todos os seus itens do seu state. Então vamos colocar aqui nosso value. Uau. Olá. Isso eu acho que é uma questão mais complexa, além da questão do recurso profissional. Mas aí eu acho Tá aparecendo um file. Então, você viu que você tem o text input ali em cima, muito bonitinho, escrito lá. Vocês colocaram lá no state também ou não? Tá. Mas na real, o que a gente está fazendo aqui já Esse negócio de state é tipo o Redux, né? O Redux ele é a plataforma para a gente poder manipular um estado mais complexo ou que você tem um componente lá dentro da meada, tipo, nos últimos níveis que ele precisa ter acesso. Mas é que é o state interno do componente. Não necessariamente a gente sempre vai precisar de Redux. Então aqui, isso aqui. Ah, deu. Deu. Tá. Se você vir aqui nesse teu input e tentar escrever alguma coisa, Só nada. feijoada. Por quê? Porque a gente tem que ter um método para poder atualizar. Então o nome desse método se chama onChangeText. Então, onChangeText. Existem algumas formas. A gente pode colocar uma função simplesmente aqui direto no parâmetro ou criar uma função separada. Vamos simplesmente criar uma função aqui, uma arrow function. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar o parâmetro do texto, que esse é onChangeText, o primeiro item é o texto, está sendo alterado no input. E aqui a gente vai chamar um método para modificar o nosso state. Então, é this.set state. E aqui a gente vai ter que atualizar o nosso estado completo. Como que a gente faz isso? O primeiro item do nosso state sempre vai ser a chave, sempre vai ser aqui. Então, nesse caso é text value. E o segundo vai ser o nosso valor que a gente quer atualizar. Quando a gente atualizar o nosso state, veja que o nosso text input está dependendo do nosso state. Ele vai renderizar de novo com o estado atualizado. Só dar o focus aqui. Então agora sim a gente. Isso não tá dando, cara. Funcionou? Não deu certo aí? Você atualizar o texto? agora, não tá dando load aqui, dá um shape. Como que aparece aí? Como que faz aquela shape? Cara, só tem Como que fazer é Shift H. Não, como Shift Z. É como
hardware. como de Ctrl Z. Ele deve dar um enable lá de novo. Agora vai. Eu acho que não tá. Lag reload, Eu acho que não estava dando reload. Então do live no hot. O hot ele vai ser automaticamente e o live reload ele vai sempre recarregar de novo. Então, então tudo que você atualizar aqui agora, ele vai atualizar por quê? Porque você está atualizando o teu state. Então essa é uma forma da gente lidar com input de texto. A parte de estilo também você consegue utilizar um pouco e também pode utilizar view para utilizar outros elementos. E touchable. Como é que a gente faz para poder lidar com o toque na tela? Porque se você colocar uma view normal aqui, vamos colocar nosso square view aqui de novo. Imagine que esse é o botão que você quer ter no seu aplicativo, que você acha esse é um botão muito bonito que você fez, e essa é a nossa Square View. Se a gente ficar aqui apertando loucamente, o que vai acontecer? Nada. Então, no React Native nós temos os touchables, justamente para a gente poder lidar com toques na tela. Então, você pode importar aqui. Touchable. Aqui, ó, touchable text. Você pode botar aqui um touchable opacity, que é um elemento, aí você coloca esse teu botão dentro do teu touchable. E você vai passar a propriedade, que a gente falou, que lida com propriedade. Pode passar aqui uma função. Isso. Sim, tem vários. Então aqui está falando que no press eu vou dar um alerta aqui, hein? Esse item. Ele trabalha com opacidade e vai escrever lá. Também tem outros. Você tem o touchable com feedback nativo, você tem o touchable highlight e você tem um touchable sem feedback nenhum. É só para você deixar um elemento clicável. Por exemplo, às vezes você tem lá um ícone e você não tem que ter nenhuma interação aqui dentro. Apenas que ele possa ser clicável e executar uma função. Você tem o touchable without feedback. E não vai ter nenhum feedback. E aqui também você pode passar uma outra propriedade, que é o long press, quando o cara fica apertando por muito tempo. Então você pode passar um long press. Sim. Então aqui vai carregar de novo, se você apertar uma vez, ele falou lá, se eu vou ficar apertando, long press. Isso já está configurado, tudo isso já está pelo componente, já foi implementado isso para vocês, a gente só abstraiu isso daí. Ele faz as mesmas coisas que tem que fazer via Xcode, via Objective-C, só que aqui está tudo abstraído na forma de um componente. Então é assim que a gente lida com toques. Basicamente, eu não sei se tem algum elemento que você não possa usar no touchable. Acho que você não consegue entender usar qualquer elemento dentro do touchable. Como assim o tempo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem isso. Eu tenho que ser um dia sobre O texto no descanso, sabe?
Tem algumas propriedades. Tem as outras eu passo aqui. Você pode dar um delay no long press. Você pode dar um delay tanto no long press, quanto no press in, quanto no press out. Você pode definir. Se não me engano aqui, você vai definir ele em milissegundos. Bastante coisa. Bem legal, cara. Então é assim que a gente lida na tela. Tem outras questões, como swipe e outros gestures que você precisa ter um componente da própria biblioteca, que é o gesture handler, que você consegue lidar com esses touches um pouco mais complexos. E nosso último item seria o scroll view e list view. Então, como a gente sabe, às vezes a gente tem muito mais componentes na nossa tela do que a nossa tela tem capacidade para renderizar. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem tudo isso de Square View. E precisa mostrar tudo que a gente tem na tela, porque senão não adianta nada a gente esconder coisa do nosso usuário. Então a gente pode importar aqui uma scroll view. E aqui a gente põe todos esses elementos dentro de um scroll view. Sim. E agora você consegue ver scroll se mexendo aqui, ó. Então, você tem uma scroll view agora, que todos os elementos que estão sendo renderizados dentro dela já estão ali. Entendeu? Mas às vezes a gente não quer fazer dessa forma, às vezes a gente tem uma rede de informações, a gente quer mostrar essas informações. Então, para isso, a gente usa o flat list. O que o flat list faz? Ele só renderiza o que está sendo mostrado na tela. Então, se você tem na tua lista para baixo 5, 6, 7 elementos, ele não é renderizado. Quando o primeiro elemento ele sai da tela e o outro elemento vai mostrar, ele tira esse elemento da memória e pega esse outro de baixo para renderizar. Então, é bem performático. Então, basicamente, como que a gente poderia fazer isso daqui? Em vez de ter uma scroll view aqui, basicamente, nós vamos mudar isso aqui para uma flat list. A gente precisa passar algumas coisas para essa flat list. A primeira coisa que a gente tem que passar é um atributo. Volta. É um atributo que se chama data. E que vocês podem imaginar, a nossa data é um array. Então, esse seria o nosso primeiro propriedade que a gente tem que passar para a nossa flat list. O segundo item se chama render item, a propriedade, que vai ser o item que a gente quer que seja renderizado aqui dentro. Como que eu posso fazer isso? Eu posso usar um elemento customizado, nosso Square View, ou eu posso simplesmente criar uma função aqui dentro. Nesse caso, vamos criar uma função só para vocês entenderem. Então, o primeiro parâmetro da minha função que eu passo é o item dela. E aqui eu vou ter um text importado, eu vou ter que importar esse text. Será que não dá para a gente colocar a descrição embaixo do título?
Em cima, corto meu. Tipo a Amazon faz isso. Vou dá pra colocar assim. Tudo que eu faço, eu coloco Flatlist. Eu só acho que eu vou ter que atualizar aqui esse meu array, teria que ser um array de objetos, porque assim não vai funcionar. Não tem problema. Sou eu? Final, cara. Não, tá aparecendo no meu texto aqui. Não, também não. Não? Então, aqui, eu não estou retirando meu item daqui dele. Ele não vai Aqui em cima é muito bonito. Se você ver, nós temos os nossos elementos aqui. Tá bem aqui em cima. Isso, eu botei as chaves aqui, ele não estava funcionando. Eu só vou aumentar aqui o tamanho. Font size igual 50, só para ficar mais fácil para a gente ver. Então, tem nossa flat list aqui. Mas às vezes, por exemplo, tem no Tecnojovem, você tem uma lista horizontal lá em cima no topo. Isso, como que a gente faz? Agora não é que é fácil. A gente escreve horizontal. Então, essa ficha da minha cara agora. E essa agora é uma lista horizontal. Agora tá massa. Você tá zoando. Legal. Você escreve horizontal. Oi, Brasil, tudo bem? E você pode. Por que eu escrevi só horizontal? No JSX, ele assume que elementos que são do tipo booleanos, se você só passar a key dele, ele já reconhece que o valor é verdadeiro. Então, isso aqui é exatamente o falar horizontal igual a true. Então, você pode só escrever horizontal. Entendeu? Entendeu? Agora, pensa aqui que nesse teu render item, você podia ter um componente que você importou, você passa o conteúdo dele via uma propriedade, e lá esse teu componente que utilizava o teu card, a tua lista está aqui. Sim, tá bom. Ah, de ride sharing. Isso, vai chegar. Agora pense o seguinte, a gente não quer uma lista horizontal, porque não faz sentido ser lista horizontal, mas a gente quer que ela fique em colunas, tipo que a gente tem a galeria de fotos. Então basicamente você pode passar aqui
num columns é igual a 2. E daí você vai ter uma lista vertical com duas colunas. Leia aqui, vai. Eu vou deixar você ler. Leia aqui em cima. Leia. Na verdade, de qualquer forma, Isso. Só muda text input para text. nossa. Lá eu tenho que calcular o frame para decidir se aquilo vai caber. Tá aqui. Nossa. Então agora é o que eu falei aqui, ó. Se você colocar horizontal, vai ser uma lista horizontal. Nesse caso aqui eu tenho uma linha vertical com duas colunas. Você passa no columns e você tem duas colunas. Se eu passar ele para esse, como eu faço para ele não pegar aquela leitura e dividir o tamanho? Então, tem duas colunas e aí cada célula tem que ter a metade do tamanho da tela. Aí ele tem que ser dentro do todo, então você cria um elemento com flex 1 e uma altura de 50, por exemplo. Vamos fazer isso aqui. Então a gente pode pegar aqui. Eu vou quebrar isso aqui, aí eu tenho que botar a minha função e eu tenho que dar um return. Aqui que você faz aqui. Ah, mas aí ele não funciona como duas coisas não, né? São duas colunas, mas como ele está pegando espaço total ali, viu? O que a gente faz aqui? A gente dá um style nela. Você pode botar aqui flex 1 e um height de 50, por exemplo. Não importei a view. Aí você teria que cadastrar o. Mas tem que ter um painel Color, só para você conseguir ver blue. Ele coloca esse Um style para ser flex 1 e eu escrevi background color errado porque ele não mudou. Massa, cara. Olha aí, é isso que eu quero ouvir. Não, você vai ficar sozinho, né? E aqui a gente tem isso daí. Existem algumas outras propriedades desse componente, mas tem que ser tem toda a documentação dele. Agora, o que você pode fazer? Você pode tirar esse número de colunas, só para a gente explicar um exemplo, e bota aqui horizontal. Tá, o que vocês acham que a gente vai ter aqui? Aqui com flex 1 e a height de 50, que eu não sei o porquê que ele fez isso. Não era para ter sido isso, mas tudo bem. Ah, aqui o espaço, aqui, a meu flat list não clica também. Viu tudo, vai. Vai. Bem. Agora tem um negócio de overcommand. Ó. Sim, vai. E vamos só, basicamente, o que eu tinha planejado para hoje já foi, deixa eu ver. Já foi? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber como é que faz? Eu vou passar a tarefinha de casa para vocês. Como que você falou que ia falar como que faz o continuar, metade da tela? Ah, fazer uma view que ela tenha 50% da tela. Tá. Então vamos tirar tudo isso aqui. Vamos importar uma view aqui. Então, style. Igual a. Quase isso. Vai ser só você renderizar a lista inicial das imagens. E mais uma lista infinita.
Dependendo da API do próprio rascada. Então você vai ter o styles.sem.halfview. Halfview. Bom, não, view. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar uma API, que é a API de dimensões que a gente tem. Então, você importa aqui Dimensions no React Native. Aqui você pode criar uma constante. Aqui você vai importar o width e o height é igual dimensions.get. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? A gente pega o width e o height da nossa tela. Só que, por exemplo, às vezes não é legal trabalhar... Nesse sentido, não teria problema você usar o height, porque você não tem outro height aqui. Mas você pode pegar isso aqui, por exemplo, e colocar w height. Você sabe aí que é o tamanho do teu window. Certo? Então, o que você fazer no teu house view aqui? Você pode dar um background color red. Então, o teu height é igual ao teu w height. E como é que é o w height? Ah, porque ele está aqui dentro, eu não tenho acesso. Então eu vou botar isso aqui fora dessa classe. Se eu botar aqui fora, daí ele já tem acesso. Aqui. Eu defino ele como flex 1 para ele pegar toda a largura automática. Só que, o que está acontecendo aqui, Orlando? Vamos ver se você entende o que está acontecendo aqui. Eu peguei a altura e ele continua tudo ali dentro. Por que está errado? Por causa do... Não, mas esse aqui não precisa. Não precisa. O que a gente quer fazer? Deixar ele na metade do view, né? Sim, o que eu tenho que fazer aqui então? Eu peguei a altura completa do meu window. O que eu faço? Você divide por 2 aqui. Aí. Não me envergonhe. Agora mais um comentário da tela. Sim. Agora, aí eu saquei que entrou a tela, beleza, pegou lá. Mas se o cara der tipo, rodar o celular assim, ele vai calcular de novo e atualizar ou não? Provavelmente sim, vamos ver. Ele não tá liberado pra... Não sei se eu liberei. Era pra calcular. Faz aí no iOS. Aqui, ó. Não, acabou primeiro. Ó. E aqui eu acho que ele não... Acho que ele não calculou de novo. Ele tem que fazer um evento, eu acho. Sim. Aí o que a gente pode fazer aqui? Existe... Deixa eu fazer então uma outra forma então para a gente poder fazer isso automático. Vocês vão ter outro componente. Toda vez que acontece uma atualização, existe algo que se chama, que é o component will update. Toda vez que a gente altera alguma coisa, ele vai receber. Fala, cara, fala. Component will update. Agora você faz
casuais no lugar dele, vai pra uma semana, viu? Acho que é mais fácil. Meu Deus. Isso é uma dor de cabeça pra mim fazer isso, cara. Tô virado, tá me ouvindo? Tá louco, cara. Tô brincando esse negócio aí, tentando. Eu achei muito coisa, legal. Mas já tinha o corte. Ele tá gambiarra. Tem que saber que tinha algum contato. Não, que ele tá reclamando. No átido. E tem uma gambiarra lá que precisa fazer a nossa parecida. Como que é gambiarra? Gambiarra pior. O cara me mandou a data na primeira militar. O formato dessa data com lá no objeto do móvel. Ele vai lá e manda lá e modificar. Na hora que eu não consigo autenticar, olha que loucura. Eu faço os mesmos parâmetros. Os mesmos parâmetros. Vou passar um outro objeto. Ah, sim. Cara, esse Deus aí é. Ah, mas isso não dá pra mexer. Dá pra. Ah, mas quando ele não pega, ele não joga. Ah, não. E agora eu tenho que corrigir isso. O Jonathan respondeu lá? Não, não é férias. Quem que tá cuidando? Ninguém. Aí tem que ver com o David, que é um cara lá que tava lá, pra ver se ele vai ajudar a gente. Eles estão pagando, cara. Não, não tem ninguém de ideia. Pra ver, é o David. Ô, cara. O David é um cara, ele é o segundo Jonathan. Só que ele não sabe subir lá. Ninguém sabe. Só o Jonathan. Só o Jonathan Independente sabe. se vai fazer Então, Jonathan, assim, vocês estão tirando, cara. tipo, a gente lançar uma versão, uma próxima versão vai ser tudo, o Jonathan vai terminar. Eu só passei pro Jonathan, não sei se o Jonathan conseguiu passar para os outros. O Jonathan estava falando de passar para os outros, porque é fácil de estragar o espaço. É muito fácil de quebrar o webnet deles. Eles não conseguiram baixar que o Cocopod fica fácil. Eu não sei como é que é, depois eu pesquiso e explico pra vocês como é que se mudasse a rotação ele calcularia novamente. Então, Next o que vocês vão fazer? Eu só vou repassar aqui o componente de imagem para vocês conseguirem fazer o tarefinho de casa do churrasqueado. Senão vocês não vão conseguir fazer. Fazer e fecha tranquilo? Sim, sim, você vai usar, você pode usar o FET, pode usar qualquer outra coisa. Nossa, melhoraram muito esse negócio aqui, cara. Quando eu mexi com essa bagaça, não tinha umas paradinhas de que esse... Tá bonito. Cadê você? Ele tá... Não, esse aqui
eu acho que ele não tinha umas paradas assim. Dá um alerta aqui, ó. Mas tá vendo, então, cara, ele bota aqui embaixo e bota aqui. Então, ele não tinha esse visual, aí quando você clicava, ele não tinha um negócio aqui dentro. Parece que Uou. isso. Ele tinha stack, mas era tudo que foi jogado na tela. Não tinha nada detalhado assim, não tinha. E bonito agora. Esse flex list, ele reutiliza, né? Hã? Sim. Reutiliza, né? Isso. Então, não sei se ele vai pegar com data image, mas se ele não pegar com data image... Acho que pega, deixa eu ver aqui. O quê? Pega aquele nome da Marvel. Já viu a da Marvel? Marvel Comics lá? Meu amigo, ele é gigante e é todo embaralhado, todo confuso, nada, com nada. O que acontece? Quando a gente vai pegar uma imagem que a gente não tem o asset dela, a gente precisa definir o tamanho dela. Não. Tamanho em pixels não. Não é o aspect ratio. Então aqui eu estou pegando o URI do data image. Ele é um pouco maior. Olha aí. Vou atualizar essa foto aqui. Pixel Wolf? André? Vou bater a minha foto no mesmo lugar. Tá, no nome de quem? Tá bom, valeu. Tá esperando o material da JCS? Chegou o material no nome da JCS, lá embaixo. Nome da Pixel Wolf. JCS. Hã? Tem que deixar lá. É o jogo CS. Jogo CS. O jogo foi isso. Então assim a gente usa para poder mostrar uma imagem Essa na imagem está tela. no seu computador? Não, essa aqui na verdade é um data image. Eu peguei lá do LinkedIn. Podia ser importante. Todos os sources de imagem têm que ser todos sempre com HTTPS. Não sei se agora as imagens lá do API das churrasqueadas estão com... Se tiver fácil aí, me ajuda. Não é aqui do Orlando? App do Orlando. Legal. Só a foto dele. Então, HTTP. TP? Olha que bonito aqui, ó. Você quiser ter uma... Olha aí. Você dá... Cara, aplicativo. Você coloca um flex zoom e ele vai ocupar todo o espaço Vou disponível vender esse para sua foto. aplicativo aí por... 1 bilhão. 1 bilhão de bitcoins. 999. Se alguém quiser, né? Isso! Cara, eu compraria. Tá ligado que a gente compra aquele aplicativo do diamante? Que é só Olha aí, ó. foto de um... Ó, eu vou dar o caminho das pedras para vocês. O que vocês vão ter que fazer? Primeiro passo, vai ser um componente de classe. Ok. No componente will mount, vocês vão fazer o fetch dos dados e vão salvar ele no state. E vão passar o state no flatlist e passar a imagem. Ok? Vitor, repita. Tudo certo? No Wilmount eu vou pegar os Você vai fazer um dados. fetch. Procura lá, fetch hackmate tem exemplo. Vai fazer o fetch dele e vai fazer o plano da API. Você vai salvar ele no state, então você vai colocar esse state antes, você vai inicializar ele como um array e vai salvar esse state do retorno das imagens e vai passar essa data no seu flatlist. Ok. Fica que vem. Estou pronto aqui, tudo muito bonitinho, que daí de lá a gente parte para fazer um scroll infinito da lista com tudo que tem, hackeado, paginando. Sucesso? Sucesso. Olha aí, pode ser assim. Cara, bem tranquilo. Cara, você jogar no Google Fetch
o React nele, ele já vai ter 1 bilhão de RAM. Muda de JSON é só ele dar um pontinho bem. Quer ver um JSON? Pontinho.